Gengis Khan, o imperador das estepes e do mundo. Grande matador, guerreiro perfeito, senhor de tronos e coroas, imperador de todos os homens. Esses foram alguns dos títulos com que passou a história um mongol chamado Temujin, nascido por volta de 1167, e que em seus 60 anos de vida conseguiu criar um império ocupando metade do mundo então conhecido. Mas o nome pelo qual Temujin se tornou realmente famoso é Gengis Khan. A lenda fez de Gengis Khan um déspota sanguinário. Mas se a lenda não é falsa, pelo menos é incompleta. Apesar das execuções e massacres que comandou, Gengis Khan deve ser lembrado também pela extraordinária proeza de unificar os mongóis, um povo nômade e antes dividido em dezenas de tribos e clãs. Quando ele nasceu, as tribos mongóis eram governadas por algumas famílias que de vez em quando conviviam pacificamente, mas em geral dedicavam a maior parte do tempo a combater. Uma tribo sujeitava a outra, roubando seus rebanhos e seus bens, incluindo nestes as mulheres. E assim foi que, por volta de 1196, a tribo dos Merquitas saqueou o acampamento do clã dos Borgingi e tomou a mulher de um dos seus membros ilustres. O marido ultrajado resolveu ir à desforra. Fez aliança com outra tribo e lançou-se à luta, e venceu. Retomou sua esposa, ganhou muito prestígio e foi nomeado chefe da tribo. Também mudou de nome, de Temujin para Gengis, palavra que significa, em idioma mongol antigo, inflexível. Atacou os temíveis tártaros, vencendo-os, e ganhou também as simpatias da dinastia Qin, que reinava na China setentrional, ou seja, ao sul das terras mongóis, e que também era constantemente ameaçada pelos tártaros. Dominadas, pouco a pouco, todas as tribos mongóis, Gengis Khan decidiu legalizar o seu poder. Em 1206, reuniu uma grande Kuriltai, Assembleia Geral das famílias nobres dessas tribos, que o proclamou Khan, Senhor dos Senhores, ou seja, o chefe supremo. A Assembleia toma a decisão de unificar as tribos e clãs numa única nação, vasta e potente, que recebe o nome de Estado Mongol. Gengis Khan sentia-se como executor de uma missão divina, um único sol no céu, um único soberano na terra, costumava ele dizer sobre si mesmo. Com esse objetivo, transformou a não desprezível força militar dos mongóis num verdadeiro exército nacional, estruturando-o sob seu comando pessoal, e também reuniu os códigos de leis das diferentes tribos numa só constituição, a chamada Jastak. E, por fim, julgou que era chegada a hora da expansão. Cuspir para o sul. Primeira meta, cuspir para o sul, ou seja, em termos menos rudes, atacar a China. Foi uma guerra difícil, porque, de um lado, os mongóis desconheciam a técnica militar do assédio, do outro, a grande muralha barrava-lhes o caminho. A luta começou em 1213, os mongóis devastando os campos da China, os chineses resistindo dentro das cidades fortificadas. Porém, a genialidade de Gengis Khan fez-o dividir seus soldados em 3 exércitos que, ao mesmo tempo, atacaram em pontos diferentes, rompendo as linhas de defesa dos adversários. Matando e saqueando, submeteram quase todo o território chinês. Pequim ficou de fora, mas os Qins tiveram de pagar ao exército invasor pesados tributos,
que Gengis Khan levou consigo ao voltar à Mongólia. Voltou, mas não sossegou. Em 1215, lançou uma nova expedição contra Pequim e destruiu a cidade. Deixando aí seus generais, o Khan desta vez voltou os olhos para o Turquestão. Também esse império foi submetido pelos mongóis em 1218. Entre uma conquista e outra, Gengis Khan fundou a cidade de Karakorum, que se tornaria a capital de suas imensas possessões. O lugar poderia ser mais ameno e não nos áridos altiplanos, onde as únicas águas eram as do lago Baikal, no curso do rio Okhahan. Mas o guerreiro perfeito não buscava amenidades, muito pelo contrário. Seu alvo era manter vivo o amor pela conquista e cultivar as situações difíceis. Influência chinesa. Na construção de Karakorum, Gengis Khan contou com a assistência técnica de alguns chineses que se colocaram a seu serviço, e houve os que ocuparam importantes cargos no Império Mongol, ajudando a desenvolver seu comércio. Além disso, os mongóis adotaram táticas e instrumentos militares chineses, como, por exemplo, a catapulta, lançadores de lanças incendiárias e bombardas. Ante esse potencial, nenhuma cidade fortificada podia resistir. Até então, Gengis Khan havia limitado suas ambições à Ásia Oriental, mas um dia chegaram-lhe aos ouvidos lendas sobre terras ocidentais ricas e cheias de palácios e templos. O Khan resolveu investigar e mandou espiões disfarçados de mercadores ao Império Turco de Kashran, que hoje corresponde ao Irã e Afeganistão. O sultão deste império, Maomé II, não se deixou iludir, mandou decapitar os comerciantes mongóis. Gengis Khan soube da punição e planejou imediata represália. Em 1219, iniciou a travessia das grandes cadeias montanhosas que isolavam os povos da Ásia Central e Oriental das civilizações da Ásia Ocidental. Os guerreiros mongóis atravessaram o obstáculo rapidamente e tomaram Kashran de surpresa. Depois, seguiram-se os outros grandes centros muçulmanos na Ásia Central e Ocidental: Ochar, Bokhara, Samarcanda, Mervi, Nishapur, Herat. Nesse meio tempo, o sultão morreu e seu herdeiro foi banido para a Índia. Em 1221, vitorioso, Gengis Khan volta à Mongólia, deixando a dois de seus melhores generais, Chebi Noyen e Subutai Bahandur, a tarefa de continuar a marcha para o oeste. A marcha foi triunfal. Seus exércitos alcançaram o Mar Cáspio, no sul da Rússia, e subiram até a Crimeia, pilhando os estabelecimentos que os negociantes genoveses ali haviam montado. Depois invadiram a Bulgária e chegaram ao Mar Adriático, que banha as costas orientais da Itália. E mais ao norte, chegaram até a Polônia. Em 1227, durante uma campanha contra o remanescente do reino dos Kangouti, último reduto independente nos domínios mongóis, Gengis Khan adoece e, logo em seguida, morre. Se, de um lado, foi a imensa e absoluta autoridade do grande Khan que levou os mongóis a dispor de tamanho poder territorial, o mesmo motivo, do outro lado, precipitou o desmoronamento do império após a morte do grande chefe. Com efeito, não houve quem conseguisse assegurar a continuação da unidade alcançada pela mão de ferro do mongol Temujin, ou Gengis Khan.
Gengis Khan não sabia ler nem escrever, mas aprendeu com os chineses a dar importância à ciência. Por isso trouxe à sua corte muitos sábios estrangeiros e criou uma verdadeira escola para instruir os futuros funcionários do Estado mongol. Entre esses professores convidados estava um homem do Estado chinês, que é Liu Chusai, que veio para ser uma espécie de conselheiro particular de Gengis Khan. Além de homens de ciência, o Khan recrutou também, nos países conquistados, artesãos e artistas, sobretudo músicos.